Fala galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Paz Negada, vai ter uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviços sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha. Um prazer muito grande receber você aqui conosco para mais este programa que, como você sabe, já está acostumado, leva até você um bate-papo, uma resenha regada a um café, um bom bate-papo. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje conosco no programa o nosso querido vereador Amós Laurindo, vereador dessa cidade. É isso. Um jovem vereador, não é isso? Um homem de Deus também. E nós vamos ter um bate-papo aqui muito bom. Amós, seja muito bem-vindo. Você é um amigo conhecido, não é? É de casa, então seja muito bem-vindo ao Café com Resenha hoje. Coisa boa. Pastorzão, prazer enorme estar aqui com o senhor, mais uma vez, batendo um papo, resenhando. É isso aí. Tenho certeza que tem muita coisa boa pra gente aí resenhar. Vamos lá. Vamos embora. Eu sempre digo aqui, Amós, sempre falo isso no programa, né? O pessoal que acompanha e sabe disso, você que está acompanhando pela primeira vez, a ideia desse programa surgiu exatamente desse objetivo, né? Gosto de um café, gosto de uma resenha, e a gente bate um papo sempre tentando trazer e levar até o telespectador um bom bate-papo, uma conversa que traga uma reflexão, não é? Que construa bons pensamentos, que ajude a nossa cidade de alguma maneira. Por isso a gente trata aqui de vários temas. Eu gosto muito quando recebo aqui alguém do Legislativo ou do Executivo, porque também ajuda o pessoal que está nos assistindo em casa a pensar um pouco. E eu tenho aqui hoje o privilégio de receber um vereador de primeiro mandato, uma experiência, não é, da Câmara dos Vereadores, uma Câmara que é muito polêmica, sim, muitas vezes, não é, que tem várias histórias de polêmica. Eita. Eu já entrevistei alguns aqui, inclusive alguns que já estiveram envolvidos em polêmica. E eu queria começar com você por aí. Como que você avalia essa Câmara que você assumiu aí? Já vamos dar ano que vem já tem eleição, então já vai para um final de um mandato. Como é que você avalia essa Câmara? Meu pastor, então, falar de polêmica, sim, é falar de um mandato bastante polêmico, o meu também. Essa era uma pergunta que estava aqui para você. Aí? Então vou voltar para... Olha, eu vejo uma Câmara muito ativa, falando do Legislativo. Eu sempre tive um preconceito muito grande com a política lá atrás, por conta disso, pastor. Por conta de um político que se ausentava. E aí a gente tem todo esse histórico negativo na nossa cidade, né? De 8 prefeitos em 7 anos, de vários problemas também no Legislativo. Vereadores presos. E aí a gente fica naquela assim,
Cara, política não dá certo. É. Política não acontece, política é para sacanagem, desculpa o termo. Sim. Mas eu entendi o propósito na política e pude perceber, estando já há mais de 3 anos, que essa Câmara é uma Câmara muito mais ativa. É muito mais fácil hoje você ver vereadores atuando na rua, vereadores mais próximos. Eu costumo dizer que existiu uma lacuna muito grande entre o vereador e a população. Enorme, pastor. Mas isso se deve ao fato desta legislatura, dessa Câmara agora, essa eleição, ela ter renovado bastante, porque eu acho que hoje está meio a meio, metade mais 9, metade de vereadores antigos. Perfeito. Então acho que isso aproximou também pouco mais. Com certeza. Entraram, naquele momento, 6 vereadores abaixo de 30 anos. Olha aí. E os 6 sem nenhuma experiência política. Então, você consegue trazer um dinamismo para a Câmara muito diferente. Sim. Além dos novos na idade, foi uma Câmara muito renovada. De 12, só 4 voltaram. E aí a gente consegue perceber que quando você entra com vontade, querendo trabalhar. Então, eu percebo uma Câmara muito mais atuante. Sim. Essa é a minha visão de dentro e olhando um pouco do histórico, né? De outras câmaras, de outros mandatos, eu percebi esse distanciamento muito grande. Eu, por algumas vezes, fui até a Câmara, em outros momentos, procurar vereadores e não achava. E eu acho que a internet também, a exploração da internet, fez esse... Provocou também, né? Perfeito. Provocou a turma a trabalhar um pouquinho mais. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Eu já recebi alguns vereadores aqui e sempre faço essa pergunta, como também faço ao prefeito, às vezes em que ele esteve aqui. Como é essa relação? Primeiro, eu queria que você avaliasse o atual prefeito. Ele está também terminando, já não pode mais ser reeleito. Como é que você avalia o mandato dele, né, essa gestão dele, e como você avalia a relação dele com vocês, com a Câmara? Então, o Vinícius, na minha visão, é um cara muito proativo, né? Ele conseguiu trazer ele pacificar um pouco aquele período muito turbulento de alguns anos que se passaram. No entanto, ele está terminando o mandato dele, conseguindo em si terminar, pegou aqueles 2 primeiros anos, né? Sim. Que foi o mandato pela metade, e era algo que já não acontecia há um tempo, porque entrava prefeito e saía prefeito, entrava prefeito e saía prefeito. E o Vinícius conseguiu trazer um equilíbrio. Dizer que o mandato do Vinícius, a gestão do Vinícius é impecável, seria uma falha minha. Até porque a gente percebe hoje muitos gargalos voltando a aparecer de uma forma muito grande, como, por exemplo, a saúde. Hoje parece que a maior gritaria que existe na cidade é com relação à saúde. Infelizmente, e eu falo isso sempre nas oportunidades no plenário, não é em relação à pessoa da secretária, o time da secretaria, que hoje a atual secretária e o atual time, mas em relação a todo o contexto, a gestão em si. Hoje a gente está nesse impasse causando um desespero total na população, porque os hospitais estão cortando um vínculo. Até essa semana agora já se encerra, se eu não me engano, quinta-feira. HCT dia 1º. O HCT. São José parece que ameaça dia 16 de julho. Então, e aí assim, a população fica naquele caos, né? Com aquele medo, com aquela preocupação, com aquele receio. E agora? O que vai ser? Tirando isso, eu já acompanhava o Vinícius antes do Legislativo. E já chamavam atenção. Eu sou formado em administração de empresa, venho da iniciativa privada, e lá atrás pude perceber esse tocante, bem essa pegada bastante administrativa, né? Sim. De gestão. E isso lá atrás me chamou muita atenção. A gente percebe que o Vinícius é um cara de muitos projetos, tem uma equipe de projetos muito boa, só que, infelizmente, muita coisa não sai do papel. E aí você fica naquela. Não adianta você ter bons projetos se esses projetos não vão para a ponta. Agora, uma pergunta que eu te faço aqui, Amos, porque você, obviamente, faz a leitura muito melhor dessa questão toda política do que nós, principalmente eu, né? Que aqui eu sou um eleitor, sou um mero espectador. Porque, por exemplo, essa questão, vamos voltar à questão da saúde, porque eu acredito que é uma coisa que incomoda muito o pessoal aí, o público em geral. Eu, graças a Deus, né, tenho plano de saúde, minha família, então estou resguardado em certo sentido. Mas as pessoas que não têm, que dependem de UPA, e você sabe, por exemplo, eu estou no bairro São Pedro, com uma igreja que toda hora tem alguém no UPA, e toda hora tem alguém, pastor, por favor, tenta uma transferência, um calvário, um sofrimento muito grande. E aí fica essa questão dos hospitais particulares, tanto o HCT quanto o São José, vão parar de atender porque existe uma dívida. A prefeitura vem e emite uma nota que que tenho talvez uma das segundas funções laborativas, né, se não contarmos o pastor como uma função
profissional que não é mais elaborativa, mas a função de exercício do direito que tem que, por obrigação, interpretar texto. É obrigação de quem trabalha com direito, com justiça, né, com a parte jurídica, interpretar texto. E eu, às vezes, não consigo interpretar as explicações. Deve, não deve, entendeu? O contrato vai continuar, não vai continuar, porque fica para o público aquela dúvida, mas afinal de contas, porque toda hora não, deve, vai pagar, eles não vão encerrar o contrato, mas assim, fica tão absurdo, porque toda hora o HCT, por exemplo, toda hora vem a público. Porque se fosse uma coisa entre eles, e aí está lá na rede social para todo mundo assistir. A partir do dia 1º vamos encerrar o atendimento. E aí a pessoa fica desesperada. Com certeza. Mas afinal de contas, deve, não deve? O HCT usa isso só para apertar o prefeito? A gente vai sem saber. E, meu pastor, assim, eu percebi que quebrou, pelo menos a minha visão, tá? Meio que quebrou um elo de irmandade. Ah, isso quebrou. Senão não seria exposto dessa maneira. Muito, muito. Até porque tinha-se uma boa relação. Isso, né? foi o que a gente sempre Pelo menos observou. foi o que sempre foi pulverizado, vendido. Sim. E agora a última nota do HCT foi uma nota pesada. Sim. Onde ela diz que por falta de compromisso do executivo na pessoa do prefeito. Ela estava querendo dizer isso. Nós não vamos mais atender. Com o Estado, continuamos, porque está em dia. Com o município, paramos. E aí a gente vai parar para levantar um pouquinho o histórico, vai ver que hoje se tem muito mais dívida do que quando ele assumiu. E aí eu entendo o lado privado, porque o cara, ele por mais que a saúde é negócio, é negócio. Sim. Se o cara não recebe, como que ele vai manter? O cara não mantém. Não tem como manter. E ali a nota ficou bem clara. Não tem como você manter insumo, não tem como você manter o profissional, não tem como... E é caro. E é caro. Então assim, meu pastor, eu fico bastante preocupado com essa relação. Porque na ponta quem sofre é a população. Com certeza. Eu, indiscutivelmente, nunca fiquei em cima do muro, sempre disse isso, e você sabe disso, a minha admiração pela gestão do prefeito, minha admiração por ele pessoalmente e pela administração dele. Cheguei em Teresópolis praticamente quando ele assume a prefeitura, um pouco antes, né? Mas, graças a Deus, vivo um momento melhor na cidade de crescimento, desenvolvimento econômico, entre outras áreas. O problema da saúde, eu não posso opinar de uma forma mais enfática, porque, como disse a você, não conheço. A gente que é da área do direito trabalha um pouquinho mais com a coisa materializada, né? Com o que se tem de material e não com suposições. Sei que tem uma grande dificuldade, existe uma discussão que eu não sei qual é o seu posicionamento com relação ao hospital público ou não. Na época da pandemia, eu entendi a explicação dele para não ter um hospital, mas era um hospital de campanha e tal. Hoje em dia, por outras vezes, eu entrevistei ele sobre isso também, porque da Teresópolis não tem um hospital municipal de Teresópolis, que muitos defendem. Ano que vem vai ter muita gente defendendo também, né? Um hospital municipal. Ano eleitoral. Não sei se defende, quando puder vai fazer, mas antes vão defender, porque é uma grita da cidade, é o que a gente ouve mais. É uma deficiência dessa cidade, é a saúde. Talvez hoje seja pior. A cidade tem outras áreas polêmicas, né? A questão do trânsito, né? A locomoção na cidade, mas aí são coisas mais... Eu acredito que, não vou desmerecer, mas não são tão importantes quanto a saúde, que é o que há de mais importante. Há a questão de saneamento básico, a discussão de SEDAR e tudo, mas eu acho que a saúde é o que nós temos de pior aqui, eu penso que é o maior desafio do prefeito. É o maior desafio. Para ele sair bem ano que vem. Com certeza. Meu pastor, a gente tem um cenário que hoje, por exemplo, não se tem falta de médico nos postinhos. Pô, bacana. Avançou. Só que em compensação a isso, a gente tem uma UPA muito problemática. Eu gosto de reforçar isso, pastor, porque eu, Amós, procuro ter uma boa relação com aquele profissional que está lá, na ponta, e quantas vezes eu fiz isso, de ir na UPA, e não é naquele momento para conversar com o paciente, é para conversar com o profissional por trás da mesa. E várias vezes a gente nota-se que, infelizmente, não se tem uma estrutura para que ele possa trabalhar. E aí cria-se um transtorno muito grande para o profissional que está ali, porque quem está lá na ponta, ele não entende isso. Ele não sabe, ele entende que o quê? Ele chegou ali, ele quer ser atendido. Da melhor maneira possível. Da melhor maneira, com o tempo mais rápido.
Só que existe um profissional ali que está lutando e falando assim, não, eu só quero uma estrutura melhor para trabalhar. Então é complexo. Tirando a UPA, a gente vai ver que um tempo atrás também tinha um questionamento enorme pela falta de remédios, Sim. insumos. Isso. E aí a gente cai naquela problemática de licitação, de pregão, chamamento público, daquela burocracia que a gente já entende da gestão pública, que agarra tudo. Então, assim, saúde é um desafio enorme. É um desafio. Acho que é o maior desafio dele. O maior desafio, com certeza. Eu acho que nas outras áreas, a cidade, eu penso que vai bem. Mas a área da saúde talvez seja o grande desafio dele. Nós vamos para um break rapidinho e já voltamos. Vamos para os nossos anunciantes. Já a gente volta aqui com a segunda parte do nosso Café com Resenha. Esperamos já. Fala galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Paz Negada, vai ter uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviços sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial. Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone. Imperial. Estamos de volta com o nosso Café com Resenha. Como você sabe, estamos recebendo aqui nosso querido vereador Amós Laurindo. Prazer de um bate-papo agradável, muita informação importante para você. Continue com a gente aqui. E eu quero te fazer uma pergunta agora diretamente, Amós. Nesse teu mandato, durante o tempo que você está legislando, eu sei que você tem uma iniciativa muito legal agora com relação a essa segurança nas escolas, não é isso? Porque também é uma outra preocupação muito grande. Sim. Eu tenho filho em escola pública, sei qual é o risco que se corre. E aí a pergunta que eu faço a você, entre esses projetos, quais outros projetos você pode trazer para a gente aqui nesse tempo que você está na legislatura? Meu pastor, há 3 anos, né, estamos ali, e o mais recente, como o senhor falou, é essa nossa guerra em relação... Eu gosto de falar guerra no sentido da nossa briga, né? Empreitada, né? Nossa empreitada em relação à segurança nas escolas. Sim. Incluímos o projeto que é muito polêmico em relação a detector de metal nas escolas. Muito, e eu não imaginava, pastor, o quanto é polêmico. Na última semana tivemos uma audiência, a primeira audiência pública para falar sobre segurança nas escolas. E ali, tendo as entidades, né, responsáveis de segurança, de educação, conselho tutelar, criança, adolescente, responsáveis, né, pelas crianças e adolescentes, eu pude perceber o quanto é polêmico, porque a gente percebe uma força de segurança que concorda e a gente percebe uma preocupação muito grande, principalmente da área da educação, em descaracterizar a escola, no sentido de tornar a escola um ambiente pesado, no sentido de que a escola tem que ser um ambiente mais leve. Detector de metal, de repente, pode gerar constrangimento, possivelmente pode gerar
casos de bullying, enfim, é complexo a matéria, mas quando incluímos o projeto, estudamos as cidades que têm o projeto implementado, e quando se fala de detector de metal, o pessoal logo lembra do banco. Sim, Que daquele tem aquela constrangimento. Não tem isso, gente, não é nada disso. É algo simples, é um detector de metal no portal da porta, que não aparece, não tem que passar em cancela, não tem que... Nada disso. Mas está tramitando, o projeto ainda não foi aprovado. Mas a grande polêmica, a maior, é essa preocupação, é essa questão do constrangimento de quando passarem pelo detector e tal, o constrangimento que pode causar? Isso, foi apresentado uma lei onde diz que a criança ela não pode ter a sua liberdade invadida. No sentido de que, se uma criança aponta, quando passa ali, o sinal grita, dispara, vai. Quem vai fazer a revista nessa criança? Foi um dos questionamentos. E na lei que fizemos, lógico, pensamos nisso, incluímos ali um termo de autorização dos pais. Sim, para a criança para que possa fazer. Uma outra polêmica é, se toca para todo mundo, qual é o desespero? Isso toca como? Onde? Essa criança vai querer voltar no dia seguinte para a escola? Então, assim, eu entendo alguns lados, mas fico muito preocupado porque, como a gente tem falado muito, não podemos agir de forma corretiva. Eu confesso a você que eu fico preocupado quando você... Por exemplo, eu, pensando aqui de maneira bem... sem maior aprofundamento, sem maior entendimento da proposta, mas um detector de metais, que é a única coisa que vai causar, ele vai disparar e a pessoa vai ser, obviamente, vai ver se ela tem algum metal e qual é o metal. Perfeito. Sincero, honestamente, se o constrangimento é esse, eu acho que é muito pouco pelo que se defende, que é a vida. Concordo, plenamente. Eu acho que não é um constrangimento que cause nada tão agressivo à vida de uma criança, de ninguém. Perfeito. Talvez eu esteja sendo, mas eu não consigo ver isso. Eu acho que o mal que pode coibir é muito maior do que um constrangimento que se causa. Pastor, a gente está falando de 12 ataques nos últimos 10 anos, com mais de 55 pessoas mortas. E aí é a balança, né? O constrangimento ou a vida, né? Só que esse constrangimento ele precisa ser falado também. Que constrangimento é esse? Já se tem detectores informatizados, inteligentes, onde o sinal ele dá por intermédio de celular, pô. Tem um cara que fica ali acompanhando, se apitar no celular dele, ele vai entender e vai identificar a criança ali no caso. Quem é. Então não se tem constrangimento. Então, são as polêmicas, né? Outra coisa também que me preocupa, tudo bem, a preocupação com a criança, mas aí que criança que a gente está preparando para o mundo também, que vai ter problema se for parado na entrada de um banco, no aeroporto. É isso. Esses dias, agora há pouco tempo, eu viajando, passei, graças a Deus, sem nenhum problema. A pessoa que veio atrás foi parada, teve que tirar cinto, teve que tirar sapato. E o senhor, até muito simpático, tirou tudo normalmente, entendeu o que estava acontecendo. Sim. Que tipo de gente que você está preparando para o mundo que não pode sofrer um constrangimento desse? Exato. Em detrimento de um bem muito maior que você está preocupando. Perfeito. Eu ando, né, com aquele cintão. Eu gosto. Sim, no aeroporto você não passa com ele. Já era. Tem Tira que tirar logo, sempre. Tem que tirar. Sinceramente, quando você comentou a respeito do projeto de lei, eu achei muito interessante. Eu acho que de muita coisa que se vê por aí, a meu juízo é um dos menos agressivos que se tem. Perfeito. E que é importante, porque se você já tem a prevenção logo na entrada, Exato. se a pessoa entrar munida de algum tipo, né, de arma de fogo, alguma coisa parecida, mas enfim. E eu fui questionado da seguinte forma também. Vereador, o último caso que aconteceu não passou pela porta, pulou o muro. E lógico, gente, que o detector de metal não vai resolver todos os problemas. Só que é mais uma ferramenta que vai agregar para a segurança, como o caso das câmeras. É isso aí. Nós fomos, junto com a assessoria, rodar algumas escolas e conversar com alguns professores e diretores sobre o tema. E aí, uma das professoras do Helena Paula Tavares, o CEPT em Araras, ela comentou: Amós, há um tempo atrás, nós nos sentíamos muito constrangidos com as câmeras. E o debate foi o mesmo. Os professores não queriam, os diretores não queriam, ia tirar a liberdade. Hoje, não tem como a gente tocar a escola sem a câmera. E a câmera tira que tipo de liberdade, gente? Querem fazer o quê que não tem? Né? Então, você está entendendo? Gera problema, gera um desconforto hoje,
mas certamente vai coibir muita coisa amanhã. Mas é isso aí. Assim, é um preço a se pagar por a preocupação com um bem maior que a vida. Perfeito. E nós vivemos diante de um quadro que é real. Esse perigo é muito real. Né? Tanto é Verdade. que uma ameaça que teve na rede social fez com que crianças não fossem à escola. Meu próprio filho chegou em casa e falou, eu não tenho segurança de ir, pai. E aí eu falei, não vai, até que isso seja resolvido. Então, Sim. vamos para um outro ponto aqui, mudar um pouquinho, suavizar um pouco o assunto. Isso. Vamos falar um pouquinho do nosso outro meio, né? Que é o meio evangélico. Sim. Indiscutivelmente, você foi eleito nessa primeira eleição que você ganha. Penso eu, se eu estiver errado, você me corrija, mas muito com voto evangélico. Sim. Nessa próxima eleição, acredito que você venha à reeleição, Sim. você vai partir pelo mesmo segmento? Vai valorizar mais uma vez o voto evangélico? Obviamente, como você é uma pessoa inteligente, não está dizendo que é só o voto. Mas todo eleitor, todo político, ele tem, né, os seus, aonde vem os seus votos. Perfeito. Você vai continuar concentrando aí, você acredita que vai continuar concentrando os seus votos, seu trabalho junto às igrejas evangélicas? Meu pastor, eu tenho, assim, muito bem decidido no meu coração que mais de 80% dos meus votos vieram, sim, da igreja. Uma base que nós tínhamos, e essa base ela foi construída de uma forma muito natural. Foi construída no relacionamento diário com as igrejas. Muitos amigos pastores, o Amós, naquele momento, tinha uma vida muito ativa ministerialmente. Então, uma agenda de 30 dias no mês, eu ministrava 25. Então, o seu network, né, o seu relacionamento cresce muito. Sim. E eu tive muita preocupação naquele momento em não ficar com uma mensagem pesada que o Amós estava fazendo política dentro da igreja. Pelo contrário, nunca caminhamos por esse sentido. Só que automaticamente, se aquela é a tua base, o teu dia a dia, o seu convívio, as pessoas que você tem amizade, vai partir dali os seus votos. Amós, para o ano que vem, o meu relacionamento com os pastores, com os jovens, com a igreja, ela continua muito próxima. Melhorou ou piorou? Eu vou dizer para o senhor que hoje o Amós não está ministrando. Então... Mas por exercício político, você entendeu que as duas coisas não... Em um momento isso começou a dar... Podia colidir? Perfeito, assim... Eu acabei de sair de uma campanha a deputado estadual. Sim. Eu, em 4 anos, vou participar de 3 campanhas. Então, o ano passado foi um ano que nós decidimos... não é que decidimos, a gente precisava, pelo tamanho do projeto, focar muito na questão eleitoral. Sim. Então, já não é mais Teresópolis, a gente está falando do estado inteiro. Todo. Então, o Amós acabou automaticamente ficando muito ausente daquela rotina ministerial. E aí, automaticamente, se distancia da igreja, mas não do relacionamento. Isso. Simplesmente do ministério, né? O fato de estar pregando, o fato de estar... Então, para o ano que vem, assim, pastor, antes de eleitor, a igreja, para o Amós, é a minha base de vida, é aquilo que eu entendo como o correto, o caminho a ser tomado, não tem outro caminho, né? Jesus é o caminho, mas independente de voto ou de eleitor, a minha relação é de amizade. Então, essa relação em nenhum momento foi afetada. Essa relação ela continua muito sadia com os ministros, com a igreja, e a gente procura estar sempre mantendo esse contato. Até porque, como o Amós foi eleito pela igreja, o Amós acaba também sendo uma referência em caso de ajudas. Sim, que é muito natural. Natural. Poxa, Amós, estou precisando de uma transferência. Poxa, Amós, tem como ajudar com uma família que está precisando com uma cesta básica. Poxa, Amós, está precisando de uma cadeira de roda. Essa relação ela continua. Isso. E essa é uma relação legítima. Porque se a igreja elegeu, a igreja tem que ter essa porta aberta. Sim. No mandato do Amós. Então a relação continua. Lógico que depois dessa campanha, o nome do Amós cresceu um pouco mais, natural. O público do Amós, ele de forma ampliou. Então eu tenho certeza que dessa vez a gente vai ter mais votos do que da primeira com pessoas fora da igreja. Porque o teu trabalho, o mandato, consequentemente, já atrai essas pessoas, né, que não te conhecia. Sim. Vamos dizer que a base era a igreja, porque era o dia a dia do Amós. Sim. Hoje não. Hoje o Amós, ele continua com a relação com a igreja, mas o Amós é um vereador ativo.
é o cara que está na rua, é o cara que está entrando no ônibus, é o cara que está correndo atrás da lâmpada, do asfalto. Passou o ambiente evangélico, né? Você avançou o muro, né, evangélico, o que é muito natural, que aí você, como vereador, você tem que atender a todos naturalmente. Perfeito. Última pergunta, você tem poucos minutos para responder, uma pergunta sobre a polêmica. Você, vereador, foi envolvido em algumas polêmicas nessa cidade. Algumas. Então você se considera um vereador polêmico ou você se considera vítima desta cidade, que é uma cidade que gosta de polêmica? Principalmente pessoas públicas, né? Guardadas as devidas proporções, você é um vereador, eu sou um pastor. Perfeito. E eu, de certa forma, sei o preço que pago por isso também. Sim. Já disseram tantas coisas. É verdade, verdade. Então eu também estou acostumado com isso. Como é que você vê essa situação toda, essas polêmicas todas que você foi envolvido? Como é que você lidar com tudo isso? Pastor, eu sou uma pessoa muito autêntica. E dificilmente eu vou abrir mão de um propósito pelo pensamento de qualquer outra pessoa. O Amós foi envolvido em polêmica por uma fala no plenário, quando foi homenagear um pastor, e um grupo da sociedade se sentiu ofendido, até que me agrediram dentro de um restaurante. O Amós foi envolvido em polêmica quando eu começo a defender muito a questão armamentista. Eu tenho a minha posse, eu tenho a minha arma, eu vou para stand de tiro, eu gosto desse esporte, e eu comecei a levantar essa bandeira de que a arma ela tem que estar com pessoas do bem, porque a arma em si não mata ninguém, o que mata são pessoas que utilizam a arma. De forma errada. Então foi mais uma polêmica, entre outras polêmicas. Então eu sou um cara muito autêntico. A população teresopolitana gosta de polêmica? Gosta. Muito. Gosta. O Amós, ele gosta de polêmica? Automaticamente, pelo Amós ser autêntico, eu vou trazer para si polêmicas. Então, o Amós é um cara polêmico. Então tá respondido. Então, o Amós é um cara polêmico. E acaba traindo a polêmica. Muito bom esse bate-papo, meu amigo. Muito bom te receber aqui. Espero que você volte mais vezes. Com certeza, meu pastor. Chegando aí um pouquinho mais à frente, a gente volta a conversar aqui, porque eu tenho a impressão que essa cidade vai começar a ferver. A gente quase não falou aqui de outros temas, mas falaremos. Vou te convidar para estar aqui para uma segunda vez, segundo bate-papo. Muito obrigado pela tua presença, pastor, aí. Satisfação. Deus te abençoe. Boas ordens. Tá? Amém. Dá um recado aí para os nossos espectadores. Papai do Céu abençoe a cada um de vocês. Dizer que o gabinete continua à disposição. A gente tem esse mandato muito ativo, porque você sabe que o gabinete é na rua, muito próximo e sempre à disposição. Meu telefone está à disposição, a assessoria está à disposição. Vamos junto. Vamos, porque Teresópolis tem muito ainda para crescer e o que eu puder contribuir com isso, certamente a gente irá contribuir. Um abraço, pessoal. Muito bom ter você aqui conosco. Até o próximo Café com Resenha. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Até a próxima. Fala galera, Fernando Maia da Só Cartucho, que começou como Só Cartucho há 25 anos atrás, lá na Paz Negada, vai dar uma galera que lembra aí, e agora tem várias outras coisas, vamos mostrar tudo pra vocês, vem comigo, vem. É claro que você conhece Só Cartucho, mas você sabe tudo que nós temos? Além de cartuchos originais, compatíveis, tintas e recargas, temos uma linha completa de eletrônicos. Quer deixar seu escritório e home office mais organizado? Aqui você encontra de tudo. E nossa linha de papelaria é incrível, onde você pode encontrar de tudo o ano todo, sem falar no Volta às Aulas, com a maior coleção de mochilas da cidade e promoções exclusivas. E brinquedos para Dia das Crianças, Natal e aniversários. Viu? A Só Cartucho é completa e perfeita para você e seu negócio. Mais de 30 anos no mercado, quando o assunto é ferro, aço ou alumínio, a Dafel está presente, com 13 unidades no estado do Rio de Janeiro. A Dafel é muito mais do que aço. Possuímos uma linha completa de fabricação própria, oferecendo assim serviço sob medida que você precisa, sem desperdício de tempo e espaço. Aço para construção civil, máquinas e ferramentas, perfis para serralheria, coberturas, proteção individual e sinalização. Grupo Dafel. Seriedade é a nossa marca. Imperial.
Trabalhamos com vidros e esquadrias de alumínio. Fazemos atendimento personalizado na sua obra, priorizando sempre a qualidade. Ou, se preferir, faça uma visita em nossa loja, que fica na Rua Doutor Oliveira, número 941, Barra do Imbuí. Nossos profissionais são amplamente qualificados e prontos para atender os nossos clientes de acordo com a sua necessidade. Fale conosco também pelo nosso telefone Imperial